E aí, destemidos desbravadores, hoje eu vou contar uma história trágica e com um desdobramento maluco e maravilhoso. É claro que eu vou analisar a partir do meu ângulo, eu vou omitir alguns nomes e enfeitar a história ao meu modo. Eu vou comparar a história de hoje com a história da Fênix. Essa história que eu conto hoje tem fogo, tem renascimento e tudo se desenrola em apenas 12 dias. Vocês estão preparados para entrar na história comigo? Fica o convite aí desse temido desbravador para você refletir como que uma tragédia pode ser uma bênção. Então prepara a pipoca, senta que lá vem a história. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Embarcamos em um veleiro Walkie Stuff Traje de 46 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. Taylor é um nome fictício, ok? Na madrugada de 31 de outubro, Taylor estava dormindo na cabine de proa do seu veleiro Silver de 28 pés. Eram 4 da manhã quando acorda atordoado. Algo muito errado está acontecendo. Ao abrir a porta da sua cabine, imediatamente foi envolto por uma fumaça preta e densa. O fogo se iniciou na mesa de navegação. Ele tentou conter o fogo, mas as chamas já estavam muito altas. Nada mais a ser feito a não ser se afastar da fumaça tóxica para salvar a sua vida. Assim, pula rapidamente para seu dinghy nu em pelo, que é como gosta de dormir. Não houve tempo para resgatar nada. Outros velejadores locais tentaram ajudar jogando água. Uma equipe de bombeiros veio, mas nada mais pôde ser feito. En estos momentos se está quemando un barco aquí en la bahía, un velero, está desconocida, en el fuego. La marina hace presente, poca cosa que hacer. De longe as cenas são desoladoras. Ele assiste impotente as chamas devorarem aos poucos o seu veleiro Silver. O barco de Taylor, que foi sua morada nos últimos 12 anos, queimou por horas e finalmente afundou na baía, levando tudo para o fundo com ele. Documentos, dinheiro, celular, tablet, computador, roupas, eletrodomésticos, literalmente tudo. E é agora que Taylor renasce das cinzas. Conhecem a história da Fênix? É um pássaro mitológico que ressurge das cinzas após morrer no fogo. No geral, a Fênix é um popular pássaro de fogo presente nas histórias cinematográficas e também na cultura mitológica. Alguns relatos escritos afirmam que o tempo de vida desse animal mitológico é de em torno de 500 anos ou mais. Por outro lado, a lenda ainda afirma que quem possuir a sua lágrima pode curar qualquer doença.
Acima de tudo, entre suas características marcantes, estão suas penas douradas e vermelho arroxeadas. Desse modo, a fênix é considerado símbolo do recomeço, da persistência e da vitória, marcando um novo ciclo e a imortalidade da alma. Show, né? A história até aqui ela é muito trágica. Felizmente esse não é o final dela. E agora é que vem a analogia com a fênix. Taylor saiu do seu barco vivo. Isso que é o mais importante. Estava no empelo, que é como gosta de dormir. Ele literalmente renasceu das cinzas do seu barco. Da mesma forma como nós chegamos a esse mundo sem lenço e nem documento. Quando nós acordamos aqui na Bahia no dia 31 de outubro e o pescador local passa nos perguntando onde é que o barco que pegou fogo ficava, ficamos meio atônitos e muito confusos. Era difícil acreditar na história. Não pode ser aqui, não tem vestígio. Pergunta aqui, pergunta ali. Ninguém tinha visto as chamas, nem ouvido nada. É muito difícil imaginar que uma tragédia dessas está tomando lugar bem do seu lado e você simplesmente está dormindo, sem tomar nenhum conhecimento. Certeza que não foi aqui. Não pode ser aqui. Deve ter sido em outra baía. Alguma baía próxima. Só que não demorou muito e foi confirmado. Um dos veleiros da nossa baía pegou fogo e afundou às 4 da manhã. E com muita sorte, o capitão saiu vivo. Mais tarde, nós descobrimos a quem pertencia o veleiro. E não fazia nem 2 dias. Passamos horas agradáveis conversando com esse capitão. Taylor literalmente renasceu. Ele foi obrigado a abandonar o barco sem ter tempo de resgatar nada. A comunidade local, ela se mobilizou. Todos ajudaram. Ele recebeu abrigo no barco de um amigo e outros trouxeram roupas, sapatos, até mesmo um celular e envelopes com dinheiro. O constrangimento dele em receber as doações era visível, era enorme. Nas primeiras horas após o acontecido, ele estava em choque, tentando processar tudo. Inevitável ficar se perguntando o que mais poderia ter feito para salvar o barco. Mas a fumaça não permitiu ver ou respirar. Ficar no barco era suicídio. Certeza ele provavelmente nunca vai ter, mas acredita que o fogo se iniciou em um equipamento que ele utilizou no dia anterior e que estava guardado no lugar errado. Uma mini pistola maçarico guardada muito próximo a um material inflamável. Um casal de americanos que tem um canal no YouTube criou um vídeo com a intenção de arrecadar fundos. E nós já estávamos trabalhando em uma plataforma de crowdfunding quando a história teve uma reviravolta incrível. O vídeo chamou a atenção aqui mesmo e ele recebeu uma proposta incrível de um novo veleiro. Foi conversar com a pessoa algumas vezes e fechou um negócio que para o Taylor era muito bom. Não sabemos qual foi o negócio que eles fecharam, mas o Taylor estava muito feliz. Taylor perdeu 12 anos da sua vida que foram consumidas pelo fogo e ninguém poderia imaginar que em 12 dias ele recebe do universo o que ele mais almeja.
Ele pretendia trocar o barco de 28 pés dele por um de 40 pés. Mas para isso ele precisava voltar para os Estados Unidos, o que ele não queria. O universo deu uma mãozinha e assim hoje tem tudo o que ele realmente almeja. Ok, gente, baseado nesse vídeo, último recado. Preste atenção, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso fica bem patente do que aconteceu aqui, nesse fogaréu do Taylor. Sempre quando acontece alguma coisa aparentemente trágico, tem um anjo por perto, que endireita tudo que nós não entendemos da escrita torta de Deus. Esse anjo vem em forma de uma pessoa, de algum acontecimento, para endireitar a linha torta que nós não entendemos e que ele faz a gente atender. Sempre tem um anjo para ajudar a gente na adversidade. Creia nisso, acredite nisso porque é verdade. Certo? Acredite, acredite e acredite. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Eu resisti muito a contar aqui para vocês, mas ela é muito incrível. A analogia com a Fênix é enorme. Renascimento, uma reviravolta fantástica. O mundo, se você está aberto, ele é maravilhoso. E é esse mundo que eu quero viver. Um mundo em que a gente pode acreditar, a gente pode confiar no homem, no ser humano, mesmo que você passe por adversidades. É tudo muito bom. E temos que sempre acreditar que existe algo bom por trás, mesmo que a princípio pareça ser uma tragédia. E seguir em frente, sempre seguir em frente. Quando uma porta é fechada, com certeza uma janela se abre. Só que nós temos que conseguir olhar para essa janela e encontrar essas oportunidades e estar sempre aberto. Um bom final de semana para vocês e até a próxima.